Por incrível que pareça, boa tarde, né? Por incrível que pareça, que eu vejo que você não está com Covid, por isso que eu tirei essa... Ah, não, isso é um amadeirado maravilhoso. E na verdade não está em Felipe, está no cinto do couro de Felipe. Ai, meu Deus! É um negócio internacional. Refinamento assim no último nível. Não, isso é para tirar mofo mesmo. Tem igual o Brasil, companheiro, tem que passar madeira no couro para ver se esses políticos tomam jeito. Por que só ripada e cintada nas costas do povo? Dá para entender? Né? Danilo, seguinte, você é a favor ou é contra o lockdown? Felipe, eu acredito o seguinte, que a gente tem que ter um comportamento que conduza aos tipos de atitudes a serem tomadas por parte do poder público. O lockdown, ele também não adianta se ninguém respeitar nada. Eu acredito que é mais uma decisão que força a condução da sociedade, mas de nada vai adiantar lockdown, de nada vai adiantar estado de sítio, de nada vai adiantar toque de recolher, se a população não tomar as medidas preventivas necessárias. Então, sinceramente, eu não sou a favor do lockdown, mas eu ser a favor não muda os índices. Opa. Não muda os números. Os números é que tem que indicar as atitudes a serem tomadas. E pela sociedade, não pelo Ministério Público nem pelo governo. Não é isso, não? É isso, Felipe? Não dá. No teu caso, não dá pra tu dizer que tu não é andorinha sozinha, entendeu? Porque o verão tá aí nesse microfone bem na frente, se tu quiser. A gente sabe disso. Eu não vou nem perguntar se tu é contra ou a favor de terem prendido gente dona de bar, né? Acho que tem que prender. Agora eu pergunto o seguinte, por que não prendeu as pessoas que estavam lá também? Porque os contaminadores não são o cara que abre o bar. Os contaminadores, né, a cada 1.140, né, 1,40, uma coisa assim, são 140 pessoas, né, a cada 100 pessoas, 140 são contaminados. Então você imagina uma população que tu olha para frente da população e tu vê 1.000 pessoas, né? E dali tu divide por 10 e tu sabe que cada 10 grupos daqueles 10 grupos vão contaminar mais 140 pessoas, ou seja, você está quadruplicando a cada minuto. Eu fico me perguntando o seguinte, todo o meu respeito às manchetes, aos flashes que os nossos promotores adoram, né? Toda a minha tristeza aos donos do bar, né? Eu vi inclusive uma publicação daquele rapaz Mário Moraes, que eu acho que um dos empresários de carnaval, de festas mais elegantes que tem. Conscientes, né? Conscientes. E não, a consciência dele mostrou agora. Mas assim, vejo que as festas dele, né, conseguem reunir uma clientela não de pessoas de elite. Isso para ele acho que não influencia. O que interessa para ele são pessoas que estão com bem conviver, né, que vão lá, pagam para curtir, né, para serem felizes, para o cara que está bem na mesa do lado, atrás ou na frente, entendeu? Todo mundo numa harmonia só. Bem assim, é do Seu Guma, se eu não me engano, ali no Seu Guma, né, e tal. Ele botou um card lá dizendo o seguinte, olha, parei por enquanto. Simples, parei, vamos suspender porque não tem como. E ele acabou de reformar uma casa maravilhosa ali na Praça Gonçalves Dias, né, deve estar precisando de grana, não é verdade? Mas parou. Ou seja, parou. Foi consciência pessoal, foi consciência coletiva, foi consciência empresarial, não sei. Mas ele teve capacidade de parar. Ele é pontual, Felipe. Ele faz festas, né? Legal. Mas agora me parece que ele tem uma casa, né? A casa não tem custos ainda? Não sei. O que me interessa é o seguinte. Nós continuamos vendo de flashes, né? E a população, quando para dar atenção, entendeu? Não leva ninguém a sério. Não existe como levar nossas autoridades a sério. Não existe, não há como, né? Você vê uma
nós não temos dinheiro para comprar vacina. Mas nós temos 3 bilhões em emendas. Que comprava toda a vacina vezes 5. Pensa comigo. Num jogo. Né? Ou seja, a população cansou. E isso é um perigo. Não é um perigo para a tal da democracia, que a democracia é uma coisa que vale pelos interesses. Sempre foi, desde Roma. Né? As praças enchiam e se exaltavam diante do volume do discurso, né? E do interesse que a maioria naquela praça tinha. Né? Naquela época já se levava as claquetes para bater palmas e tudo mais. Né? Ou seja, eu fico me perguntando o seguinte, e aí, se a população cansou, e a população tá nem aí, agora não pode dizer que não tá com medo. Todo mundo tá com medo. Danilo Quixaba tem medo? Claro. Até porque a reinfecção tá aí para dizer que não há anticorpo inatingível. Não existe isso. Né? Então assim, tá muito bom. O que está acontecendo está muito bom para o centrão, para a esquerda, para a direita, para a ultra, para não sei o quê. Todo mundo está feliz lá, porque está se fazendo a política da monopolização das atenções. Ou seja, enquanto não houver um apelo popular, né, como sempre foi o que tudo mudou, enquanto não houver o Redentor, né, o Redentor. Eu era louco para ter um brasileiro que fosse o Redentor. Aquele cara que dissesse o seguinte, assim, ó, eu vou ficar 4 anos e o cara vai lá, faz miséria, tentam derrubar o cara de tudo que é jeito, e o cara é um populista daqueles mais canalha possível, mas faz todas as reformas necessárias. Por quê? Porque a população tem medo. Militar vai derrubar o cara, não quer nem saber. Vou ter que pedir exílio? Estou na história. Não tem. O Brasil não teve a sorte de ter um homem desse. Não teve. Até hoje, da monarquia para cá, o Brasil não teve um redentor. Pode ser bom caráter, mau caráter, não interessa. O cara redentor. Ele chega lá e... né? Hoje nós vamos entrevistar uns analistas, um cara do Diretório Nacional do PT. E assim, eu vim pensando, né, o que eu ia perguntar para este senhor. Né? Ainda não levantei a biografia dele aqui, ainda vou levantar. Ele parece que veio para uma reunião, mas ao mesmo tempo estava à disposição da imprensa. Né? E eu pergunto o seguinte, não passou já o tempo do PT? Como já vai passar o tempo do Bolsonaro? Como vai passar passou o tempo do Rodrigo? Que coisa vergonhosa, que surra vergonhosa. Ah, foi uma rasteira imperdoável. Uma derrota política assim lastimável. Concordo que 3 bilhões é 3 bilhões. Agora eu concordo uma coisa. A gente não ouvia falar, como eu já disse aqui, a gente não ouvia falar mais de ninguém, era só de Rodrigo Maia. Entendeu? Quando ia para o Senado, era o Columbre. Ou seja, a vaidade é um inimigo perigosíssimo. Claro. Em qualquer esfera, né? Mas o que eu fiquei vindo pensando é o seguinte, tipo assim, o que eu vou perguntar para essa pessoa? Se ele acredita que as pessoas não acreditam que o PT roubou esse país. Como o PSDB roubou com o Fernando Henrique, o Sarney com o MDB dele, PMDB. Besteira. Como esse governo aí que diz que não é corrupto. Meu Danilo, na hora de começar a espocar as coisas. Meu príncipe. A minha idade já assistiu coisa. É tudo igualzinho. Os 2 primeiros anos é de uma... né? O único político aqui que eu acho que não teve sorte foi Jackson Lago. Porque quando o Jackson assumiu, os sobrinhos, sem a autorização dele, eu digo isso porque eu era assessor dele, então eu assisti isso muito de perto,
né? Os sobrinhos dele foram lá e disseram, ó, quem quiser receber pode falar comigo. Cabe logo que Zé Reinaldo vai preso por uma acusação que até hoje, né? Que até hoje, diga-se de passagem, de uma ministra do Superior Tribunal de Justiça, eu não lembro o nome dela, Eliane não sei o quê, que foi colocado por Antônio Carlos Magalhães, Sarney, a indicação dela, e Lobão. Eu me lembro que eu fiz um editorial... Operação Navalha. Eu fiz um editorial... Capa da Isto É, aquela Isto É terrível. Eu fiz uma comprada, paga pelo Sarney. Não, mas aquela editora tem. Não, mas todas as vezes teve capa do Sarney. E tudo mais. E ela continua, engraçado, né? O Ibope acabou. E aí eu fiz um editorial, Eliane Camon, que qualquer pessoa séria processaria uma pessoa que escrevesse um negócio daquele. E aí eu fiquei preocupado e eu me lembro que eu fiz 2 textos. Um texto para ser como se fosse redação, editorial de redação, e um texto para mim, para eu assinar. Ou seja, ia sair uma aqui e outro lá na coluna. Nessa época era, nem me lembro, era com continuação, acho, sei lá. Cara, escolheram que ia sair com continuação. E aí eu fui lá, pra tu ter uma ideia, disse, isso aqui é processo, isso aqui é pra suicida e tal. Os caras não estavam nem aí, cara. Os caras estavam tão indignados, entendeu? Mas havia esquemas. Havia procurador-geral do Estado envolvido, havia não sei o que. Havia sobrinhos. Havia não sei o que. Só não havia uma coisa. Zé Reinaldo havia alguma coisa com isso e o Jackson do outro lado. O Jackson não foi preso. Até porque se criou uma blindagem em torno dele, a imprensa foi para cima, né? Cara, então assim... A política não tem nada a ver com o jogo do poder. Aí tu diz assim, porra, Felipe, que loucura é essa que tu tá falando? A política é simplesmente um meio de se chegar e consolidar uma pessoa na cadeira do poder. Não existe ninguém que eu conheça até hoje que chegou à cadeira, seja que for mandato de vereador do interior, que não esteja comprometido com uma coisa que não devia. Não conheço. Para encerrar, Danilo, eu acho que não sei se tu já leste sobre Pedro Simon. Sim, lembro, falecido, o senador Pedro Simon. Morreu? Pedro Simon já morreu, Felipe? Pedro Simon? Certeza o senador? Morreu, Felipe. Não. Será que eu tô ficando louco? Não. Pedro Simon já se foi, Felipe. Não. Desculpa, se for Pedro Simon, desculpa aí. Não faça isso. Se Pedro Simon morreu, eu não rezei o Pai Nosso pra ele. Senador Pedro Simon. Eu devo ter errado, devo ter me confundido. Tá vivo aí. Tá aqui, peraí, só um pouquinho. Deve estar vivo. Tiriri. Não, deve estar vivo. Eu devo ter me enganado. Nascimento, tá vivo. Tá vivo. Ele só nasceu em 1930, 91 anos. Pedro Simon foi a última guarda depois de Afonso Arinos nesse país. E a mulher dele morreu. Eu me lembro que o Collor queria bater nele. Eu queria bater no Collor. Eu me lembro que eu fiz um texto. Vou te encher de porrada, Collor. Era uma coisa assim. Mas era hilário. O texto era de humor canalha. Entendeu? Né? Pedro Simon e sua ética. Não, eram uns discursos assim. Dos grandes tribunos. Pedro Simon, a mulher dele morre. E passado um tempo, Pedro Simon conhece uma menina nova, né? Acho que no gabinete dele. Eu tenho que levantar essa história. E essa menina fica grávida.
né? E os filhos de Pedro Simão disseram: papai, assuma, né? Assuma ela antes dela ficar grávida. E ele com medo, né, de passar vergonha. Imagina um homem daquele que sempre foi, né, a integridade de pessoa e tal. Bom, conclusão da história. A mulher dele fica grávida, né? Ela muito querida, deve estar casada com ele até hoje. E Pedro Simão não deixou a política. Pedro Simão foi viver a vida dele. Ou seja, não existiu nenhum Pedro Simão, entendeu? Que deixou a política porque estava indignado, porque não tinha jeito. Não. Pode até ter sido por isso. Mas Pedro Simão se retirou. Assim, até aqui eu fui. Sozinho não tem quem faça. Ou seja, voltando para o começo da fala, você com um cargo de senador, você não consegue ser a andorinha e muito menos o verão todo, tá? Com o microfone, você não é muito menos o calor do verão. Você não é nem um sol, companheiro. Eu acho que no máximo um aquecedor. Sabe aqueles aquecedor? Ou uma baforada quente. Uma baforada quente. Ou nós fazemos em conjunto, né, Quixaba, ou vai morrer muito mais gente, né? E quando o Bolsonaro for para a eleição, aí vão derrubar o Bolsonaro, né? Porque já estão livrando o Lula agora, preparando, né? Para dizer que a condenação dele não existe. O líder do governo do Bolsonaro já está dizendo que aquilo é um absurdo, que a segunda instância foi uma coisa criada para afetar o PT. Eu achei engraçado, lindo foi o Gilmar Mendes. Olha, o Lula merece um julgamento digno. Ou seja, eu me lembro que quando o Lula estava sendo julgado, que nós colocávamos que era certíssimo. O que eu perdi de pessoas que gostavam de mim, entendeu? Ligado às esquerdas, aos movimentos sociais. Teve gente de direitos humanos que virou a cara para mim. Que não sei mais o que. Danilo, nunca respondi. Não vou responder. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que é maior do que você, do que eu, do que essa gravação, que é a história. Mas a história não registra os fatos verdadeiros hoje. A história só pertence ao amanhã. Ou seja, você pode fazer muitas coisas hoje que você vai ser aplaudido, ou então você pode fazer muitas coisas que a história vai lhe cobrar pro resto da vida. É aquela coisa que o nosso gênio Aldo Leite dizia: tempo de espera. Começo, meio e fim com Felipe Clã. E mais tarde, uma entrevista com alguém da diretoria executiva nacional eu vou olhar do PT. Aqui, desculpa, perdão, eu preciso PT. Eu preciso olhar o nome da pessoa. Por favor. Nem pra vocês trazerem o Suplicy. Walter Pomar. Deve ser um pomar de histórias, entendeu? Vamos ver o Pomar. Eu gosto dessa música. Viajou, Felipe, agora. Mais tarde tem os analistas aqui Como se fazia música, né, cara? Ah, isso aí nem se fala, Felipe, isso aí nem se fala. Danilo Quixaba. Já voltamos aqui na programação da Rádio Guará. Ao vivo para todo o Brasil, Danilo Quixaba. Oi, Quixaba, como vai?